Olá, meu nome é Ricardo e juntamente com a Ana Gisele e o João Vitor, nós vamos trazer alguns apontamentos sobre o zoneamento ecológico econômico dos municípios de Iguape e Ilha Comprida, e eu vou iniciar pelo diagnóstico abiótico e biótico. O complexo estuarino lagunar de Ilha Comprida e Iguape possui um importante conjunto de atributos ambientais e culturais que é composto por uma cobertura vegetal original e manguezais, caracterizando-se como uma das áreas mais preservadas do Brasil e também considerada como um dos ecossistemas costeiros mais produtivos a nível mundial. Devido a este mérito, em 1999, foi reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Em relação à climatologia, devido à Serra do Mar, a influência da maritimidade é ainda mais acentuada na região, caracterizando-se como um clima subtropical úmido. As médias Em relação às informações pedológicas, ou seja, sobre o solo, é importante ressaltar que os solos possuem alta a média suscetibilidade à erosão, pois algumas regiões apresentam textura arenosa na superfície e logo abaixo se apresentam mais argilosas, de maneira que dificultam o processo de infiltração da água. Ademais, grande parte da região apresenta solo com baixa fertilidade natural, além do caráter álico e acidez acentuada. Mas os solos ainda são passíveis de exploração agrícola quando essas deficiências são contornadas. De acordo com predições, trazendo as informações sobre hidrologia, o Mar Pequeno, localizado em Iguape, sob maior influência do canal artificial Valo Grande, não apresenta qualidade boa. Isso ocorre pois este canal, construído no século XIX, liga o rio Ribeira ao complexo lagunar do Mar Pequeno, servindo como passagem comercial. Entretanto, essa abertura causou a erosão das margens do canal e o assoreamento do Mar Pequeno, alterando os padrões de água de toda a extensão inclusa. Em relação aos manguezais da região, são extremamente importantes para a base econômica e social da região estuarino-lagunar, com comercialização de peixes, crustáceos e moluscos. E na região estuarina de Iguape, alterações quanto à dinâmica e o desenvolvimento estrutural dos manguezais vêm sendo identificadas. A ocorrência de bancos de macrófitas aquáticas ao redor e no interior de bosques de mangue alerta para as alterações ambientais, em função da redução da salinidade, que permite a existência dessas macrófitas. E este problema ele foi impulsionado pela formação histórica do Valo Grande, que eu expliquei anteriormente, pela junção dos tipos de água. Em relação à fauna do Vale do Ribeira, ela detém grande diversidade, apresentando 89 espécies de mamíferos e 550 espécies de aves, sendo reconhecida como uma das regiões de maior biodiversidade avícola do mundo. A região tem limitações quanto às atividades antrópicas para assegurar a permanência da vida silvestre de espécies raras, como a onça pintada. A região possui... Agora nós vamos falar a respeito do diagnóstico socioeconômico de Ilha Comprida e Iguape. A partir das nossas pesquisas feitas, a gente conseguiu perceber que a densidade demográfica de ambas as cidades são consideradas baixas. Em relação a... Nós também conseguimos perceber que a maior parte da população se encontra na faixa etária de 0 a 14 anos para Iguape. A maior parte sendo crianças, a minoria sendo os idosos e o restante se dividindo ali entre as pessoas de meia idade. Já em Ilha Comprida a gente tem uma porcentagem mais equalizada, sendo 25% essas crianças e 25% pessoas de meia idade, o restante se dividindo entre idosos e maioridade. Nesse próximo slide nós temos um mapa que nós conseguimos através de algumas pesquisas, de um artigo já realizado a respeito dessas áreas também, mas aqui ele abrange a região como um todo, mas nós iremos focar apenas em Iguape e Ilha Comprida, que é o objetivo do nosso trabalho. Nós podemos dizer que a ocupação do solo se dá, em sua grande maioria, por atividades agrícolas. Iguape tem uma enorme taxa de plantação de banana, verduras, legumes, frutas, ervas medicinais, e isso ocupa bastante aqui o solo.
por conta do rio Ribeiro de Iguape, que banha praticamente a cidade inteira, o município inteiro, fazendo com que o solo tenha bastante mata. Nós podemos perceber aqui no mapa que ele abrange tanto Iguape quanto Ilha Comprida de maneira bem larga, mas nós vemos que os solos são diferentes em Iguape e em Ilha Comprida. Em Ilha Comprida nós já temos uma ocupação do solo diferente de Iguape, onde nós temos a predominância da restinga, que é um solo com diferentes sedimentos. É um terreno arenoso com bastante vegetação rasteira, diferente de Iguape, que já é uma coisa mais para a Mata Atlântica. Ambos os municípios têm bastante predominância de mangues. Agora, a respeito das atividades econômicas, nós podemos citar que a agropecuária ela está em grande vantagem aqui nessas regiões, onde as plantações de banana, a pesca da manjuba e muitos outros segmentos movimentam bastante a economia aqui. Em segundo, temos o setor terciário, que é a prestação de serviços, lojistas, professores, tudo isso abrange essa área e também movimenta bastante a economia ali de Iguape. Agora, falando de Ilha Comprida, nós podemos dizer que boa parte do turismo, da economia, vem através do turismo, que são épocas determinadas ali do ano que geram uma maior movimentação da economia. Em específico, a Festa do Bom Jesus, que tem todos os anos, traz milhares de fiéis que vêm de todos os locais do Brasil para prestigiar esse evento religioso, e isso movimenta muito a economia por ser um evento muito conhecido. E com o aumento desse turismo, nós temos também um aumento na procura de imóveis, pois essas pessoas que vêm de fora, elas se encantam pelo local, acham agradável e pensam, bom... Diagnóstico jurídico institucional. A Prefeitura de Iguape é dividida em departamentos, ressaltando-se os de administração, obras e engenharias e desenvolvimento sustentável. Há na cidade a presença de programas municipais, como o Programa Município Verde Azul, PMVA, que foi lançado em 2007 pelo governo do estado de São Paulo, que tem o objetivo principal de auxiliar e estimular as prefeituras paulistas no que tange à elaboração e execução de suas políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. O município de Ilha Comprida apresenta departamentos, destacando os de desenvolvimento local, administração, obras e planejamento e desenvolvimento urbano. A favor do manejo da área de proteção ambiental da Ilha Comprida, faz-se necessária a presença de uma empresa técnica especializada que constitui parte do programa Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e as unidades de conservação têm como objetivo a proteção de áreas e recursos naturais a longo prazo, fazendo parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Há também leis e decretos estaduais que auxiliam na questão ambiental da área, como o Decreto Estadual número 26.881 e regulamentado pelo Decreto Estadual número 30.817/89, que protege os ambientes de mata de restinga, dunas, praias e manguezais. E há também a presença do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, criado em 2001, que tem como objetivo apoiar projetos que visem o uso sustentável de recursos naturais e voltados para a melhoria, manutenção e até recuperação da qualidade ambiental. Agora, especificamente, sobre o zoneamento ecológico e econômico que o nosso grupo delimitou sobre os nossos dois municípios como objeto de estudo. Como Iguape e Ilha Comprida são municípios que possuem atributos ambientais e sociais em comum, como o complexo historiano lagolar e as atividades pesqueiras, nós montamos o zoneamento de forma em conjuntura, considerando essas características, através de dados da região, como as atividades de ocupações já existentes, unidades de conservação, relevância ecológica e áreas de proteção, e também a necessidade de manutenção e recuperação de zonas.
Então, nós classificamos as zonas de 1 a 5 de acordo com as características sociais, econômicas e ambientais ditas anteriormente. Onde a zona 1 ela representa os ambientes que sofreram menor impacto antrópico e necessitam de maior preservação devido a todo o seu valor ambiental e social. E enquanto no outro extremo nós temos a zona 5, ela representa a região que teve a maior influência de impacto antrópico e concentra os fenômenos da urbanização. Bom, na zona terrestre 1, nós temos a parte mais preservada da região, com áreas contínuas de vegetação nativa primária e secundária em estágio avançado de regeneração e também com uma fauna associada, com predomínio de áreas de preservação permanente, ocorrência de unidades de conservação e o desenvolvimento de atividades que sejam compatíveis com a preservação e conservação do local. E nesse local, são permitidos os usos em relação à pesquisa científica, educação ambiental, e no geral a pesca artesanal e também uma ocupação humana que seja de baixo efeito sobre o local. Na zona terrestre 2, nós temos recorrência de áreas de preservação permanente ou de risco geotécnico, onde também nós temos ocorrência de áreas contínuas de vegetação nativa primária e secundária em estágio avançado de regeneração com relevância regional e fauna associada e também assentamentos humanos dispersos. E nesse ambiente, em relação ao que é permitido, temos as atividades de aquicultura, que são bem recorrentes, a mineração, com base pelo Plano Diretor Regional de Mineração, também o processamento artesanal e comercialização de produtos de subsistência das populações residentes da zona. Apenas isso que seja para a subsistência dos moradores no local. Em relação à zona 3, ela é mais focada na agropecuária, onde ela tem um ecossistema primitivo parcialmente modificado, onde predomina a atividade pecuária e os assentamentos urbanos, eles têm características rurais interligados localmente, onde eles têm infraestruturas como escolas, praças e postos de saúde. E ali, como dito anteriormente, é permitidas as atividades agropecuárias, silvicultura, atividades como turismo rural, atividades religiosas, culturais e uma ocupação humana com características rurais. Entrando na zona 4 terrestre, ela tem uma degradação mais gradativa, com um ecossistema primitivo significativamente movimentado, com uma cobertura vegetal significativamente alterada e os assentamentos urbanos eles são mais descontínuos, com loteamentos aprovados, mas ainda não ocupados ou parcialmente ocupados. E nas atividades permitidas, é permitido o que está na zona 1, zona 2 e na zona 3, e a ocupação para fins urbanos, e o comércio e serviço de suporte aos usos permitidos. E também o processamento de produtos para atendimentos dos moradores locais. Em relação à zona 5 terrestre, que seria com maior avanço de degradação, pela maior parte dos componentes dos ecossistemas primitivos, nós também temos assentamentos urbanos consolidados ou em fase de consolidação. E também nós temos a existência de uma infraestrutura urbana e de instalações industriais, comerciais e também de serviços. E em relação aos usos permitidos, é tudo o que está estabelecido na zona 1, zona 3, até a zona 4. Além dos usos e atividades, desde que sejam atendidas às normas legais e regulamentares pertinentes. Agora entrando na parte marinha. Nós temos especificamente, primeiramente, pela zona 2 marinha, onde a 1 não foi muito relevante, já que apesar das unidades de conservação, ela ainda tem influências de outros locais, influências antrópicas. Então, na zona 2, nós temos uma estrutura abiótica natural pouco alterada por atividades antrópicas, onde as praias de Ilha Comprida e Iguape têm uma balneabilidade de boa a ótima, de acordo com a análise da CETESB, inclusive no ano de 2020, e a comunidade biológica em equilíbrio no local, mas com perturbações estruturais e funcionais bem localizadas.
e também onde no local tem muitas atividades de agricultura e ocorrência de atividade de recreação de contato primário. Além dessas zonas terrestres e marinhas que foram caracterizadas, também foram mensuradas outras zonas especiais de acordo com particularidades da região. Nós temos a zona Z1 TAEP, que ela é destinada às áreas especialmente protegidas, como o mosaico Jureia Itatins, que ele só é permitido pesquisas científicas. Também tem a Z4 TE, que é a área que envolve a rodovia e abriga complexos de lazer e alguns condomínios. E também tem a Z5 TE, que é a zona referente à extensão das margens do canal Valo Grande, que foi criada para proteger o mangue e a mata ciliar, já que sofre consequências por conta do assoreamento histórico que eu expliquei anteriormente.